São Gaudêncio. Inspire-se na vida de um santo cuja simplicidade e humildade foram os pilares de uma jornada extraordinária. Imagine um homem que, sem ambicionar o poder ou a notoriedade, tornou-se um dos maiores oradores e teólogos da Igreja no século IV. Sua eloquência não só atraiu multidões, mas também transformou corações. Gaudêncio, o bispo de Brescia, cuja palavra escrita e falada sobreviveu aos séculos, apesar das perseguições e destruições, deixou um legado imortal. Este vídeo vai te guiar através de sua vida, milagres e contribuições, mostrando como ele, sem desejar, tornou-se uma das colunas da fé em um tempo de grandes desafios para o cristianismo. Fique conosco para conhecer a história completa de São Gaudêncio e sua impressionante jornada rumo à santidade. No dia 25 de outubro, a Igreja celebra São Gaudêncio, que entrou para a glória em 410. São Gaudêncio, nascido em Brescia no século IV, foi um exemplo de humildade e simplicidade, características que permearam toda a sua vida. Embora tenha sido destinado a se tornar uma das figuras mais influentes da Igreja, ele jamais almejou tal posição. Seu nome, derivado do latim e significando alegria constante, pareceu moldar seu caráter e modo de pregar o Evangelho, sempre com um espírito de exultação e paz. Gaudêncio desempenhou seu ministério como membro do clero, dedicando-se com zelo à transmissão da fé cristã em um tempo em que a Igreja passava por grandes transformações, tanto doutrinais quanto políticas. Embora fosse mais conhecido por sua eloquência e sermões inspiradores, foi sua humildade e a ação providencial de Deus que o levaram a se tornar não só o 8º bispo de sua cidade natal, mas também um escritor cujas obras perduram até os dias de hoje. Inicialmente, Gaudêncio não se via como um escritor, tampouco acreditava ser capaz de expressar nas letras o poder e a profundidade do Evangelho. Ele possuía, porém, um dom extraordinário para a oratória. Seus sermões atraíam multidões, que vinham não apenas pela clareza teológica, mas também pela profundidade espiritual de suas palavras, carregadas de um fervor quase místico. Certa vez, durante as solenidades da Páscoa, um amigo próximo, chamado Benévolo, que sempre acompanhava seus sermões, foi impedido por uma doença de participar das celebrações. Desolado por não poder ouvir as palavras de Gaudêncio, Benévolo pediu-lhe que lhe enviasse por escrito os sermões proferidos naquela ocasião. Foi esse simples pedido que revelou ao mundo a capacidade literária de Gaudêncio. Ao transcrever seus discursos, ele não apenas conservava sua força oratória, mas também se revelava um profundo teólogo, capaz de articular as verdades da fé de maneira clara e acessível. A obra escrita de Gaudêncio rapidamente começou a se espalhar. Suas cópias manuscritas, inicialmente feitas de forma privada para seus amigos, passaram a circular entre sacerdotes e leigos, que encontravam nelas um grande auxílio na compreensão das Sagradas Escrituras e na preparação de sermões. Ele começou a receber inúmeras cartas de leitores, buscando explicações adicionais sobre as Escrituras, e, assim, sua produção literária se expandiu consideravelmente. Embora grande parte de seus escritos tenha sido perdida ao longo dos séculos devido a invasões e saques de povos pagãos, sobreviveram mais de 20 sermões de São Gaudêncio, que até hoje são estudados por teólogos e admiradores da sua obra. No ano de 387, após a morte do bispo Filástrio, seu amigo e admirador, Gaudêncio foi escolhido pelo povo para sucedê-lo como bispo de Brescia. A escolha de seu nome não foi algo que ele desejasse. Gaudêncio estava em peregrinação pelos lugares sagrados da Palestina quando foi informado da decisão. Embora tenha inicialmente resistido à ideia de se tornar bispo, Santo Ambrósio de Milão, reconhecendo o valor de Gaudêncio, convenceu-o a aceitar o chamado de Deus. Ambrósio, um dos grandes padres da Igreja, foi o responsável pela sua consagração episcopal, e sua relação com Gaudêncio exemplifica a unidade da Igreja naquele tempo, onde figuras como Ambrósio, Jerônimo e Agostinho se uniam pela mesma causa de defesa da ortodoxia cristã. O episcopado de São Gaudêncio foi marcado por um profundo compromisso com a defesa da fé. Em 405, a pedido do Papa Inocêncio I, ele foi enviado a Constantinopla para defender São João Crisóstomo, patriarca daquela cidade, que havia sido injustamente exilado pela imperatriz Eudóxia. Durante essa missão, Gaudêncio enfrentou grande hostilidade e até prisão, mas sua lealdade a Crisóstomo e à verdade da fé não vacilou.
O próprio Crisóstomo, reconhecendo a fortaleza espiritual de Gaudêncio, enviou-lhe uma carta de consolo, expressando profunda admiração por sua coragem e compromisso com a justiça. Esses acontecimentos, além de demonstrar sua grandeza como bispo, evidenciam a estima que figuras de grande importância na Igreja tinham por ele. Gaudêncio faleceu no ano de 410, ano de grande calamidade para o Império Romano, que enfrentava as invasões bárbaras e a crise interna. Seu legado, entretanto, permaneceu intacto. Ele foi sepultado na igreja de São João Evangelista, em Brescia, e seu culto rapidamente se espalhou. A Igreja, reconhecendo sua santidade e as virtudes de sua vida, estabeleceu a celebração de sua festa litúrgica no dia 25 de outubro. Suas relíquias passaram a ser veneradas por fiéis, que atribuíam à sua intercessão muitos milagres, especialmente relacionados à cura de enfermidades e à proteção contra adversidades. Gaudêncio pode, sem dúvida, ser contado entre os grandes personagens do século IV, junto a gigantes como Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Sua vida e obra continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo, sendo um testemunho vivo de como a humildade, quando tocada pela graça divina, pode transformar até mesmo o mais modesto dos servos em uma luz para a Igreja. São Gaudêncio, rogai por nós. Oremos, o Senhor, nós vos louvamos pela vida e obra de São Gaudêncio, fiel defensor da verdade e mestre da fé. Por sua intercessão, concedei-nos a graça de sermos firmes na fé e zelosos na caridade. Que, seguindo seu exemplo, possamos buscar sempre a vossa verdade. Amém.